Bom, então agora nós vamos para o capítulo 2, né? A vida e seus graus. Então, quando a gente afirma que um ser é vivente, não estamos nos referindo apenas a um certo tipo de atividade, né? Um ser vivo, ele se move sozinho, se move por ele mesmo. No entanto, esse tipo de movimento, ele não é exclusivamente local. Nós podemos ver isso em algumas plantas que não se deslocam, né? E esse movimento, ele não se reduz somente a ações particulares, eles também manifestam a vida de um indivíduo que pode realizar ações nele mesmo, dentro dele, um movimento interno, tá? Então aqui nós observamos que a vida, ela pode ser interpretada em dois aspectos, que são aspectos fundamentais, a capacidade de imanência e a capacidade de transcendência. Imanência são ações do ser vivo realizadas por ele mesmo, a partir dele, que influi nele, né? São ações de interioridade no agir, ações que a pessoa tem dentro de si. Quem mais tem capacidade de imanência, mais se conhece, mais é íntimo de si. É uma pessoa que sabe o que sabe. A pessoa tem noção daquilo que ela é capaz de fazer, ela sabe o que ela consegue manifestar e com maior grau de perfeição. Então, São Tomás, ele dizia que quanto mais uma natureza for elevada, mais íntima ela é do que dela emana. E assim é a ação de imanência. Então, num sentido amplo, a qualquer ação do ser vivo, ela é imanente, porque ela parte dele mesmo e acaba tendo ação sobre ele mesmo, né? É um automovimento. As ações do intelecto e da vontade próprias do homem permanecem no ser vivo num nível mais profundo e elas têm uma origem nele mesmo. A imanência é uma característica da vida, né? A imanência, ela não se opõe às realidades que a pessoa vive, ela complementa. Ela é complementar à capacidade de transcendência. E o que é transcendência? Transcendência é uma abertura para a realidade, para a amplidão. Ela implica superação dos limites por meio do meu agir, superação daquilo que eu posso fazer. Ela produz um efeito sempre superior à minha condição inicial. Então, a transcendência, ela se dá num grau superior quando eu consigo fazer experimentos da realidade. Então, por intermédio dessas atividades, os ser vivos estão abertos a qualquer realidade corpórea, através da ação da transcendência, né? Em certo sentido, a capacidade humana de transcendência, ela pode ser considerada ilimitada, né? Porque é um desejo natural do homem se relacionar com Deus, há um desejo natural do homem a felicidade, porque nós somos feitos por Deus e nós voltaremos para Deus. Então, quem entende de metafísica, quem compreende que nós somos criaturas e que nós temos um fim último, entende que há um desejo natural do relacionamento com Deus, né? Eu atendo uma pessoa em certo dia de atendimento, ela me contou sobre situações que aconteceram com ela, um abuso, né, um abuso sexual. E na ocasião, ela me contou também que ela superou essa questão do abuso, porque apesar de toda aquela circunstância, tudo aquilo que aconteceu, ela compreendeu que Deus estava com ela, sabe? Que Deus não deixou de amá-la em nenhum momento, que que aquilo aconteceu com ela, mas que ela podia fazer algo a respeito daquilo para melhorar a vida de outras pessoas, para que isso não acontecesse com outras pessoas, ou para ela ser suporte de pessoas às quais isso tinha acontecido. Então, é uma capacidade muito bonita das pessoas olharem para aquilo que aconteceu e se superarem, poderem fazer algo grandioso a partir daquilo, sabe? Então, é uma disposição da pessoa, é algo que ela desenvolve. Então, do ponto de vista da estrutura, o ser vivo, ele é marcado por uma unidade e por uma organicidade, né? No que diz respeito às atividades. O ser vivo, ele se caracteriza sempre pelo automovimento, pela adaptação, por esse movimento dele de transcender, né? Então, o ser vivo, ele tem uma capacidade particular de coesão entre as suas partes, de articular as suas partes, o que o torna estável quanto ao aspecto físico e também ao aspecto do seu ser como um todo. O termo organismo, ele expressa precisamente a ordem interna das partes, a relação entre si. Uma parte depende da outra, uma tem uma função, outra tem uma função, mas há uma relação entre todas. Elas são dirigidas para uma finalidade interna do indivíduo. E é justamente por isso
que esse organismo constitui um todo orgânico, onde as partes são chamadas órgãos. E quanto maior a ordem entre os órgãos, maior a capacidade de ação e mais perfeita é essa vida. E do ponto de vista do dinamismo, a capacidade mais óbvia e testável do ser vivo, né, é a capacidade de se mover. Nós vimos no capítulo anterior que existe um movimento, que esse movimento ele não é entendido exclusivamente como um movimento local, de se deslocar de um lugar para o outro, mas de uma forma geral como a capacidade de empreender uma atividade a partir de si e agir sobre si, né? Então a origem das operações é intrínseca e é chamado de natureza do ser, né? Então é um ser criado por Deus, né? E esse movimento nosso é da nossa natureza. O automovimento, assim como a nossa autoconstrução, é muito interessante, porque o ser vivo, ele é ao mesmo tempo, em diferentes graus, né? Mas ao mesmo tempo ele é um autor e ele é resultado da sua própria obra. E isso é muito observável nas nossas ações, nas nossas tendências, no nosso conhecimento, no nosso comportamento. Então, através dessas atividades, os seres vivos acabam adquirindo experiência necessária para a conservação e valorização da própria vida. A autoconstrução, ela pode ser extremamente complexa, né? Mas a experiência adquirida, ela é conservada. Nós temos essa forma de autoconstrução e se torna cada vez mais perfeita nos seres inteligentes, que são capazes de adquirir hábitos, que pensam, que têm um processo de educação, de criação da cultura, né? Então, essa natureza ela é mais perfeita no homem. E no princípio, o ser humano, ele aprende por imitação, né? Nós sabemos que a gente aprende por imitação, depois nós começamos a entender o que as coisas são, e com base no que a gente sabe, nós vamos adquirindo novas experiências. Essa construção do conhecimento está intimamente ligada ao nosso automovimento. O ser vivo, ele tem essa capacidade de se adaptar ao seu entorno, de reagir aos seus estímulos, dos estímulos que dele emergem também. Então, isso significa que, por um lado, a relação de um ser com as coisas, ela não é meramente passiva. Ela é uma relação elaborada dentro desse ser, né? E o homem, ele pode desenvolver formas mais complexas também de adaptação, mediante ao quê? A razão. Nós temos vontade e inteligência. Então, o grau de vida, ele é determinado também pelo nosso grau de imanência e o nosso grau de transcendência das operações. E assim, nós podemos estabelecer 3 níveis fundamentais, né? Nós sabemos que o homem é o ser mais perfeito, mas nós temos a vida das plantas, a vida dos animais, que são irracionais, e a vida do homem, que é o animal racional. E esses níveis, eles são chamados, respectivamente, de vida vegetativa, vida sensitiva e vida intelectiva, né? Segundo Aristóteles, nós possuímos 3 almas, né? A alma vegetativa, a alma sensitiva e a alma racional intelectiva, que é a alma do homem. A alma vegetativa, ela está presente nas plantas, ela é responsável pelas funções básicas da vida, a nutrição, crescimento, reprodução. A alma sensitiva, presente nos animais, além das funções vegetativas, ela também é responsável pelas sensações, pelos movimentos, né? Sentir é uma faculdade passiva na alma sensitiva. Quem age é o objeto percebido. As reações, elas são próprias da alma sensitiva. A alma racional, que é exclusiva dos seres humanos, ela engloba todas essas almas, porque o nível maior engloba os níveis menores. Então, a alma humana, ela inclui as funções da alma vegetativa e da alma sensitiva, né? Além da capacidade de raciocínio, de pensamento, né? Que é a inteligência e vontade. Então, o grau mais elevado de vida nos seres corpóreos é a vida intelectiva, é a vida humana. O grau de vida superior, ele sempre implica o grau de vida inferior, ele sempre abarca o grau de vida inferior. E a presença das operações inferiores é uma condição para o exercício das operações superiores, né? O que nos distingue de tudo é a nossa alma, né? Porque a alma humana, ela nasce e jamais morre, né? E a nossa inteligência e vontade. Tudo isso nós vamos falar melhor, nós vamos ter uma compreensão maior sobre os tipos de alma, a alma humana, nos próximos capítulos, tá? Então, o próximo vídeo é o capítulo 3.